O lugar que deveria ser meu refúgio se tornou a minha arena. Meu nome é Lídia. E por toda a minha vida, a congregação, aqui no interior de São Paulo, foi o meu chão. O som do meu violino na orquestra era a minha oração mais sincera. Eu cresci acreditando que a casa de Deus era um porto seguro, um lugar onde o mal do mundo não podia entrar. E por anos foi exatamente isso que eu senti. Mas ninguém imaginava que o homem mais respeitado do ministério me caçaria até a porta da igreja. E o que aconteceu ali, na frente de todos, não foi o que ele planejou. A verdade que veio à luz chocou a todos, inclusive a mim. Eu lembro da paz. Lembro do cheiro de madeira antiga dos bancos da igreja. O peso suave do véu sobre o meu cabelo durante a oração. Era um ritual sagrado. Eu sentia o arrepio na pele quando a Irmandade cantava em uma só voz. Um som que parecia subir direto para o céu. Minha vida era simples. Era o trabalho, a família e a comunhão. Mas uma nota dissonante começou a tocar baixo, quase inaudível. Uma sensação de que algo estava errado. Um incômodo silencioso que eu tentava ignorar, empurrando para o fundo da mente. Tudo começou com o ancião Valdemar, um pilar da nossa comunidade. Um homem cuja palavra era ouvida com reverência. No começo, era um olhar. Um olhar que durava 1 segundo a mais durante a pregação. Um silêncio que se estendia quando eu pedia a paz de Deus. A mão dele demorava 1 instante a mais para soltar a minha. Pequenas coisas que me faziam questionar a minha própria sanidade. Eu dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que um servo de Deus tão zeloso jamais teria má intenção. Minha mãe, com sua fé inabalável, me dizia para orar, para não dar lugar a pensamentos ruins. E eu orava, com os joelhos fincados no piso frio do quarto, de madrugada, o cheiro de noite entrando pela janela. Eu pedia a Deus que tirasse aquela angústia do meu peito, que me mostrasse se o perigo era real ou apenas uma sombra da minha imaginação. Se você já se sentiu assim, sem saber se o que sente é real ou se está apenas criando coisas, escreva agora nos comentários. Abre meus olhos. Porque era tudo que eu mais precisava, que meus olhos se abrissem. Eu só não sabia que quando eles se abrissem, a visão seria tão assustadora. Eu achava que era o fim da minha paz. Mal sabia que era apenas o começo da minha provação. A provação tinha um nome e um lugar de honra no ministério. Irmão Valdemar. No início era sutil. Quase nada. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Durante a pregação. Enquanto a palavra saía da boca dele, os olhos dele estavam em mim. Eu sentia o peso daquele olhar. Atravessava o véu. Atravessava a minha pele. Eu baixava a cabeça. Fingia ler o inário. Mas não adiantava. O ar ficava denso, pesado, como antes de uma tempestade de verão. E o silêncio dele era ainda pior. Quando eu pedia a paz de Deus, sua mão demorava 1 instante a mais na minha. Um aperto. Firme demais. Um silêncio que gritava. Eu dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça. Impressão minha, que um servo de Deus, tão respeitado por toda a Irmandade, jamais teria algo contra mim. Minha mãe dizia para eu orar, não dar lugar a pensamentos ruins. Mas como não dar lugar? Quando o pensamento te caça? Depois do culto, o corredor ficava cheio.
O cheiro de café passado vinha da cozinha. As crianças corriam. E ele me parava. Sempre ali, perto da porta da sala de oração. Com aquela Bíblia de capa preta, pesada na mão. Irmã Lídia, como vai a sua comunhão? A voz era mansa, mas as perguntas eram lâminas. Suas amizades na mocidade são edificantes? A irmã tem vigiado sua compostura espiritual? Eram interrogatórios, disfarçados de conselhos. Eu respondia com frases curtas. Sim, irmão, tudo em paz, graças a Deus. Mas por dentro, uma sirene tocava. Um alarme silencioso. Ninguém mais via. Para todos, ele era o ancião zeloso, cuidando do rebanho. Para mim, ele era o motivo pelo qual meus pés pesavam na calçada da igreja. E meu violino parecia chorar notas de tristeza. Se você já se sentiu julgado por quem deveria te acolher, comenta agora. O orgulho cega. Porque era isso. Uma justiça própria que me esmagava. Eu tentava convencer a mim mesma que era zelo, cuidado de um servo de Deus. Mas o zelo não esfria a alma. O cuidado não te faz sentir como um réu no tribunal. E o tribunal estava prestes a começar, na frente de todos. Do alto do púlpito. E aconteceu. Numa quarta-feira à noite. Culto de ensinamento. O ar da igreja estava morno, com aquele cheiro familiar de madeira antiga e cera. Eu me sentei na terceira fileira, com meu violino no estojo, aos meus pés. O irmão Valdemar subiu ao púlpito. Ele abriu a Bíblia de capa preta. E o silêncio que se fez não foi de reverência, foi de expectativa. Uma expectativa pesada que me sufocava. Ele começou a pregar sobre a figueira estéril. Cada palavra era uma pedra, e cada pedra era para mim. Seus olhos não passeavam pela congregação. Eles estavam cravados nos meus. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. As mãos, sobre o colo, ficaram geladas. O hino de abertura ainda ecoava na minha mente, mas a voz dele era um martelo, quebrando a melodia. Ele falava de inutilidade, de aparência de santidade, de galhos que não davam fruto e só serviam para o fogo. E enquanto ele falava, eu via os irmãos e as irmãs balançando a cabeça, concordando. Glória. Adeus, diziam alguns. Mal sabiam eles que assistiam a uma execução. A minha execução. Meu corpo gelou. Não era um frio na espinha. Era um gelo que vinha de dentro, congelando o sangue. Eu não conseguia desviar o olhar. Estava presa, paralisada. Eu queria me encolher, sumir dentro do banco de madeira, mas era como se um holofote estivesse sobre mim. E o pior era que uma parte de mim acreditava nele. A dúvida que ele plantava começava a criar raízes. Naquela noite em casa, o sono não foi um refúgio. Foi uma continuação do pesadelo. Eu sonhei que corria. Corria desesperadamente em direção à porta da igreja. A porta estava aberta. A luz lá dentro era quente, convidativa, mas um vento forte, um vento contrário, me empurrava para trás. Eu fincava os pés no chão, eu usava toda a minha força, mas não saía do lugar. Eu tentava gritar por socorro, chamar por Deus, mas a minha voz não saía. Era um grito mudo, preso na garganta. Aquele sonho me marcou a ferro. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia nomear, se sentiu um chamado para enxergar a verdade por trás das aparências, diga nos comentários. Abre meus olhos. A perseguição, então,
deixou de ser apenas na igreja. Ela invadiu a minha casa. O telefone começou a tocar. E a voz do outro lado era sempre a dele. A voz dele. Grossa, mas ao mesmo tempo macia. Como um veludo pesado, cheio de poeira. O telefone fixo da sala, que antes tocava com promessas de boas notícias, virou. Um alarme de incêndio na minha alma. Minha mãe, na sua santa inocência, atendia com alegria. A paz de Deus, irmão Valdemar. Sim, a família vai bem, pela misericórdia. Ela via o cuidado de um pastor. Eu ouvia os passos do lobo, e então vinha a frase que fazia meu estômago gelar. A irmã Lídia está? Gostaria de dar uma palavrinha com ela. Uma palavrinha. Nunca era só uma. Minha mãe me passava o telefone com um sorriso, um olhar que dizia: veja como o ministério se importa. E eu? Pegava aquele aparelho de plástico, que de repente pesava 1 tonelada. A mão suava frio, a orelha queimava antes mesmo de encostar. Do outro lado, o silêncio dele. 1, 2 segundos, só para eu sentir o peso da sua atenção. E então começava. Como está a sua comunhão, irmã? As perguntas eram sempre abertas, inofensivas na aparência, mas a entonação era de um juiz. Ele perguntava sobre minhas amigas da mocidade, sobre os livros que eu lia. Chegou a perguntar por que eu... tocava o violino com tanta paixão. A palavra paixão na boca dele soava como um pecado mortal. Cada resposta minha era dissecada. Cada hesitação era prova de uma culpa que eu nem sabia que tinha. Eu me sentia nua, exposta, dentro da minha própria casa. Se você já se sentiu encurralado por palavras que parecem santas, mas ferem a alma, escreve agora nos comentários. A verdade liberta. Eu desligava o telefone tremendo, com o gosto amargo do medo na boca. Minha mãe perguntava o que... ele queria, e eu só conseguia dizer. Só queria saber como eu estava. Como eu poderia explicar que aquelas ligações estavam me matando por dentro? Que a casa de Deus, para mim, agora tinha uma extensão, e ela tocava, sem parar. Eu comecei a ter pavor do telefone, mas o verdadeiro pavor era do domingo que se aproximava, o domingo da Santa Ceia. Eu achei que seria um dia de alívio. Mal sabia eu que seria o dia do confronto final. Aquele domingo amanheceu pesado. O ar parecia mais... denso. O sol, fraco, mal conseguia atravessar a cortina do meu quarto. Vesti meu melhor vestido. Aquele azul, de tecido leve. Mas ele parecia pesar 1 tonelada nos meus ombros. O véu branco, que sempre foi um símbolo de reverência, hoje parecia uma mortalha. Cada gesto era lento, mecânico. Eu olhava para o meu violino no canto do quarto, silencioso, e sentia que a minha própria alma também estava em silêncio. Um silêncio de pavor. No carro, a caminho da igreja, ninguém falava nada. Minha mãe segurava o inário com força. Meu pai dirigia, com os olhos fixos na estrada. O rádio estava desligado. O único som era o do motor e o da minha respiração curta, presa na garganta. Eu olhava pela janela, as ruas da nossa cidade passando como um borrão. E eu só pedia a Deus em pensamento: Senhor, me guarda, não me deixa sozinha hoje. Entrar na casa de Deus foi como mergulhar em água gelada. O cheiro familiar de madeira antiga e dos perfumes suaves das irmãs me acolheu. Mas
Meus olhos, contra a minha vontade, procuraram por ele, e o encontraram, lá na frente, perto do púlpito, o ancião Valdemar. Ele não olhou para mim, mas eu senti seu olhar. Um peso invisível que me fez curvar por dentro. O serviço da Santa Ceia começou. A orquestra tocou. As orações subiram. E por um momento, um milagre aconteceu. Durante o hino 454, Cidadão dos Céus, uma paz que eu não sentia há meses desceu sobre mim. A melodia do meu violino se juntou às outras vozes, e eu senti uma onda de calor no peito. Na hora de participar do pão e do cálice, eu fechei os olhos. E ali, naquele instante sagrado, só existia eu e Deus. A angústia se dissolveu. O medo recuou. Se você já sentiu a paz de Deus no meio da tempestade, escreva agora. Ele é meu refúgio. Pensei que estava curada, que a provação tinha acabado. Eu me senti leve, forte, renovada. A paz era tão real, tão palpável, que eu quase acreditei que o pesadelo tinha terminado. Mas então, o culto chegou ao fim. A última oração foi feita. O amém ecoou pelo salão. E quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi ele, vindo na minha direção. O silêncio do culto estava prestes a ser quebrado. E eu sabia que o meu refúgio seria testado. O amém ainda pairava no ar, quente e cheio de esperança. Mas a paz que eu senti na Santa Ceia, aquela certeza de que Deus estava no controle, evaporou como orvalho no sol quente. Um gelo subiu pela minha espinha, um frio que não vinha de fora. Vinha de dentro. Ele não corria. Seus passos eram medidos, pesados. O som do seu sapato social no piso de madeira parecia um relógio, contando meus últimos segundos de calma. Cada passo dele era um baque no meu peito. As irmãs e os irmãos começavam a se levantar, a conversar baixo, a pegar suas bolsas e inários. O som normal e abençoado de um fim de culto. Mas para mim, era só um ruído distante, abafado pelo som do meu próprio coração, que batia descontrolado dentro do peito. Eu queria correr, sair dali. Mas meus pés estavam pregados no chão, pesados como chumbo. Ele parou na minha frente, perto do púlpito, o lugar onde a palavra de Deus era pregada. A Bíblia grossa de capa preta na mão dele parecia um escudo, ou talvez uma arma. Seus olhos não tinham a paz do culto, tinham o fogo de um juiz. Sua voz foi baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar como uma faca. Irmã Lídia, preciso ter uma conversa muito séria contigo. O ar ficou rarefeito. Eu prendi a respiração. Me espere lá fora. Não saia sem falar comigo. Não era um pedido. Era uma ordem. Uma sentença. Se você entende o perigo de uma autoridade que se coloca no lugar de Deus, escreve agora nos comentários. O orgulho cega. Minhas mãos suavam frio. O hino da Santa Ceia, Cidadão dos Céus, ainda ecoava na minha alma, mas agora parecia uma promessa distante, de um lugar que eu talvez nunca alcançasse. Olhei para os lados, buscando um rosto amigo, um olhar de socorro, mas todos estavam em seu próprio mundo de paz pós-culto. Ninguém parecia notar o terror nos meus olhos, a gaiola invisível que se fechava ao meu redor. Naquele instante, eu soube. Eu não podia esperar por ele. Eu não podia ficar sozinha com aquele homem. Aquele confronto não seria para me edificar. Seria para me destruir. Uma decisão se formou no meu peito, uma fagulha de desespero e sobrevivência.
Eu precisava fugir. Agora. Sem pensar duas vezes, meu corpo se moveu antes da minha mente. Virei nos calcanhares, a bolsa batendo contra o meu quadril, e comecei a andar. Rápido. Minhas sapatilhas mal faziam barulho no piso encerado do salão, mas na minha cabeça, cada passo era um trovão. Não olhei para os lados. Não me despedi de ninguém. Só a porta. A porta de madeira maciça, com seu vitral azul no alto, era a minha única meta. A salvação. O ar fresco da noite já me tocava o rosto quando ouvi. Primeiro, os passos atrás de mim, rápidos e pesados. O som inconfundível dos sapatos. Sociais dele, ecoando no corredor de saída. Meu coração, que já estava apertado, pareceu parar de bater por um segundo, para depois disparar como um animal assustado. E então, a voz dele cortou o ar, grave e imperativa. Irmã Lídia. Aquele chamado não era um convite. Era uma ordem. Uma corrente invisível que me prendeu onde eu estava. Gelei. Meu instinto gritava para correr, para não parar por nada, mas meus pés se fincaram no chão, bem ali, na soleira da porta da igreja. O lugar que separa o santo do mundo. Ele me alcançou em 2 ou 3 passadas largas. Sua mão pousou no meu braço. Não foi um aperto com força. Não doeu na pele. Foi um toque de autoridade. Um gesto que dizia: você não vai a lugar nenhum. E eu paralisei. O murmúrio da irmandade, que saía em paz conversando baixo, cessou. De repente. Um silêncio denso se instalou no pátio, daqueles que pesam no ar. Senti dezenas de olhos se virando na nossa direção. O irmão que vendia o pão de mel. A irmã. Do cafezinho. As crianças da mocidade. Todos pararam. Todos olhavam. Eu estava exposta, sob a luz amarela do poste do pátio, com a mão daquele homem no meu braço. Se você já se sentiu julgado sem poder se defender, escreva nos comentários. A verdade liberta. Eu não ousei levantar o rosto, mas podia sentir seu olhar sobre mim. Um olhar que não tinha a paz de Deus. Seus olhos queimavam, não de raiva, mas de uma certeza terrível. A certeza de quem se sente o próprio juiz. Ele se inclinou. Levemente, e o cheiro de seu perfume amadeirado, que antes era só um perfume, agora me sufocava. Ele abriu a boca. O ar ficou parado, e eu fechei os meus olhos, esperando a sentença que ele estava prestes a declarar para toda a igreja ouvir. Mas a voz que cortou o silêncio não foi a dele. Não era um trovão. Não era um grito. Era uma voz mansa, firme, como o chão de terra batida depois da chuva. Uma voz que todo mundo na nossa comum conhecia e respeitava. Eu abri os olhos. Devagar. Vinha de trás do irmão Valdemar. Caminhando sem pressa, com o peso dos seus 80 e tantos anos, vinha o irmão Bento. O ancião mais antigo da nossa congregação. Um homem que falava pouco, mas cuja presença parecia preencher todo o espaço. Ele não olhou para mim. Seus olhos, pequenos e fundos, estavam fixos no homem que me segurava. Ele parou. E com uma calma que desarmava qualquer guerra, ele colocou a mão no ombro do irmão Valdemar. Uma mão enrugada, cheia de veias, mas que pousou ali com uma autoridade que vinha do céu. O perfume amadeirado do acusador pareceu sumir, substituído por um cheiro de terra e de tempo. O irmão Bento olhou fundo nos olhos dele.
e disse as palavras que mudaram tudo. Irmão Valdemar. A voz dele era baixa, mas cada pessoa no pátio ouviu como se fosse um sussurro em seu próprio ouvido. Deixe a irmã ir em paz. Houve uma pausa. O mundo prendeu a respiração. O ministério precisa falar com o irmão. Ele fez outra pausa. E a palavra seguinte caiu como uma pedra no poço mais fundo. Agora. O choque não foi um barulho. Foi um silêncio absoluto. Um vácuo. O rosto do irmão Valdemar murchou. A cor sumiu de sua pele. Aquele brilho de justiça própria, aquele fogo de juiz, se apagou como uma vela soprada. A mão que segurava meu braço com tanta firmeza afrouxou. Perdeu a força. E caiu ao lado do seu corpo sem vida. Ele não disse nada. Não conseguia. Se você acredita que a justiça de Deus chega na hora, certa, sem alarde, mas com um peso de eternidade, escreva agora: Deus é justo. O irmão Bento então se virou para mim, pela primeira vez. E no seu olhar eu não vi pena. Eu vi reconhecimento. Ele me viu, de verdade. E com a mesma voz serena ele disse: Vá em paz, minha filha. Deus é contigo. E eu fui. Dei o primeiro passo para longe daquela cena. E depois outro. Meus pés, antes tão pesados, agora pareciam flutuar. Eu não olhei para trás. Mas eu podia sentir. Podia sentir todos os olhares da Irmandade, não mais em mim, mas no homem que ficou para trás. Parado, mudo. O acusador que, em um instante, se tornou o acusado. Eu caminhei até o carro da minha família. Senti o ar fresco no rosto, de verdade, pela primeira vez em meses. O som dos meus próprios passos no asfalto era a única música que eu precisava. Ali, eu entendi. Meu refúgio nunca foi o prédio. Nunca foram as paredes. Meu refúgio era o Deus que age em silêncio. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona. Sem escândalo, sem fofoca. Com a ordem e a decência que pertencem a Deus. Outras vozes, antes silenciadas pelo medo, foram ouvidas. E a justiça foi feita. O irmão Valdemar foi afastado. E a igreja, em vez de julgar, foi instruída a orar por ele. Meu violino, na orquestra, voltou a cantar notas de alegria, não mais de lamento. Aquela experiência na porta da igreja não me afastou de Deus. Pelo contrário. Ela me ensinou a olhar além dos homens, além dos títulos e das aparências, e a confiar naquele que vê o coração. Se você entendeu que o verdadeiro refúgio não está em estruturas humanas, mas no próprio Deus, escreva agora nos comentários. Meu abrigo é o Senhor. Hoje, eu sei que a verdadeira segurança não é a ausência de tempestades. É a presença do dono do mar dentro do barco. Se você valoriza relatos que buscam a verdade acima de tudo, inscreva-se para caminharmos juntos nesta jornada, porque a luz sempre encontra um jeito de entrar. E no nosso próximo relato, vamos falar sobre o que acontece quando essa luz revela uma mentira que uma família inteira guardava às 7 chaves.